Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Desta vez vamos falar um pouco acerca da linguagem e estilo na obra Memorial do Convento de José Saramago. José Saramago disse uma vez que se via como um narrador oral e por isso mesmo não precisava de pontuação. Uma das coisas que mais estranha os alunos quando começam a ler algo de Saramago, e acontece o mesmo aqui com o Memorial do Convento, mantendo o seu estilo próprio, é de facto a ausência de pontuação. Por isso mesmo, o que digo aos meus alunos assim que começamos a estudar esta unidade é que eles têm que se familiarizar com o estilo de pontuação tão livre e tão escassa de José Saramago para melhor entenderem a obra. Um dos exercícios que faço primeiro é precisamente mostrar-lhes um excerto de uma obra, muito em particular costumo usar um excerto do Memorial, e pedir-lhes para eles passarem para a pontuação dita regular, muito em particular excertos que contenham diálogos. É extremamente importante que vocês, quando começam a ler o livro, comecem na vossa cabeça imediatamente logo a entender como funciona a pontuação em Saramago, porque se conseguirem fazer isso, então vão entender a obra muito melhor. Portanto, vamos olhar precisamente para algumas dessas questões. Uma das principais características da escrita de José Saramago tem a ver com a maneira como ele reproduz as falas, o discurso direto. Portanto, há aqui uma transgressão das regras normais de reprodução do discurso direto num texto, muito em particular pela não presença de marcas como as aspas ou os travessões na maneira como nós estamos habituados a usá-los. Portanto, vocês têm que identificar que vem aí uma fala de uma personagem através de duas pistas. Primeiro, o uso da vírgula, que antecede imediatamente a fala, e depois o uso da maiúscula, para mostrar então que a personagem começou a falar. E só voltamos a ter outra maiúscula quando houver diálogo, quando de facto muda a personagem. Portanto, e é aí que vocês conseguem então identificar quem fala no diálogo, porque de facto não há mais marcas nenhumas que vos digam que é esta personagem ou aquela personagem. Vejamos este exemplo que vos apresentamos aqui. Reparem como temos "só há um Deus", gritou. Mas o vento levou-lhe, ao padre Bartolomeu, as palavras da boca. Então Belimunda disse: "Se não abrirmos a vela, continuaremos a subir. Aonde iremos parar? Talvez ao sol." Portanto, reparem como não temos aqui então Belimunda disse, dois pontos, muda de linha, parágrafo, travessão. Se não abrirmos a vela, continuaremos a subir. Ponto final. Aonde iremos parar? Ponto de interrogação. Talvez ao sol. Ponto final. E tudo isto é a fala da Belimunda, que deveria estar dividida então em diferentes frases com diferentes sinais de pontuação consoante a intenção comunicativa que associamos à fala. Portanto, e o aluno conseguir entender como fazer este exercício é imprescindível para a compreensão do Memorial do Convento e outras obras de Saramago, aliás. Depois, outra característica muito particular de Saramago tem a ver então com o uso muito original da pontuação. Ele não usa pontos de exclamação nem pontos de interrogação de propósito. Diz ele, e faz todo o sentido, aliás, quando nós falamos, nós não usamos sinais de pontuação. E o facto desses sinais de pontuação estarem ausentes do texto escrito acaba por tornar o discurso da narrativa muito mais fluido e muito mais oralizante, ou seja, muito mais natural. E caberá então a cada leitor interpretar a fala, interpretar a sequência textual de uma maneira que possa dar menos ou mais ênfase à emoção. Por exemplo, reparem nesta frase: e Baltazar gritou: "Conseguimos!" Abraçou-se a Belimunda e desatou a chorar. Portanto, isto supostamente deve ser lido com mais emoção e deve-se transparecer ali a emoção da personagem através de, supostamente, um ponto de exclamação em "conseguimos". No entanto, se o leitor quiser, pode deixar ficar a coisa de uma forma mais tranquila, com menos emoção por parte de Baltazar, e então dizer apenas "conseguimos", num tom mais assertivo. Isto permite, de facto, algumas nuances na interpretação, mas confere à narrativa e à sua leitura um estilo muito mais oralizante e muito mais fluido. Depois,
Outro motivo da complexidade do estilo de José Saramago prende-se também com as estruturas complexas que ele usa na sua sintase. É muito comum vocês encontrarem parágrafos enormes no Memorial do Convento e que estão cheios de frases dentro de frases, portanto, muito uso de orações subordinadas e coordenadas sindéticas e assindéticas, ou seja, com conjunções ou apenas ligadas por vírgulas, e vocês têm que entender onde fazer as pausas, porque de facto aquele texto denso que vos é depois apresentado torna-se um elemento de dificuldade na interpretação da obra. Portanto, têm que conseguir separar as diferentes orações e relacioná-las de uma forma que faça sentido. Muitas das vezes vão encontrar também uma espécie de anáfora, um paralelismo sintático que acaba por facilitar a leitura do texto através da repetição num sítio relativamente certo de uma palavra, de um conector, de uma conjunção, de qualquer coisa que permita ver ali uma estrutura mais paralística. E isso ajuda não só a transmitir a intenção que o narrador pretende com aquela sequência, como também a compreender melhor aquilo que se está a ler, porque acaba por aquela repetição, aquele paralelismo tão certinho, ajudar também na leitura e interpretação do texto. Depois, é muito também frequente Saramago fazer inversões na ordem natural das palavras ou das sequências na frase. O uso das anástrofes ou, de uma forma mais severa, dos hipérbatos, portanto, a inversão da ordem natural das palavras na frase, obviamente que é um obstáculo à compreensão normal do texto. Camões fazia muito isso também e é importante pôr tudo no sítio certo para melhor compreender, então, o texto e as ideias transmitidas. Vejam, por exemplo, aqui neste caso, parece apenas um gracioso jogo de palavras, um brincar com os sentidos que elas têm, como nesta época se usa, em vez de se dizer como se usa nesta época. Portanto, há aqui uma inversão do local do grupo verbal e que acaba por tornar um pouco mais diferente o texto. Por vezes, não se esqueçam que, e na maioria dos casos até é isso que acontece, quando nós invertemos a ordem natural das palavras na frase, é porque queremos destacar aquilo que tiramos de ordem. Portanto, quando fazemos essas mudanças é para dar mais atenção à classe ou ao grupo de palavras que estamos a mover para o outro sítio. Portanto, não se esqueçam que normalmente é esse o valor expressivo das anástrofes e dos hipérbatos. Outras características da linguagem e do estilo de José Saramago em Memorial do Convento prendem-se, por exemplo, com o uso de aforismos. O que é que são aforismos? Vocês a palavra talvez não conheçam, mas se eu vos disser que é uma espécie de provérbios ou ditos populares, vocês chegam lá. Portanto, um aforismo é normalmente uma máxima que tem a ver com um certo comportamento ou valor moral. Portanto, são expressões, são pequenas frases que são ditas para transmitir uma certa conduta moral. E às vezes acabam por ir um bocadinho em linha de conta com aquilo que são os provérbios ou a sabedoria popular. Vejam, por exemplo, além das conversas das mulheres, são os sonhos que segurou o mundo na sua órbita. Vejam aqui esta frase que acaba por remeter para a importância do sonhar na vida do ser humano e como isso vai ser importante no Memorial do Convento com o sonho de voar do padre Bartolomeu de Gusmão. Na sequência, precisamente, destes aforismos, acabamos por ter então também no memorial o uso destes provérbios e desta sabedoria popular. Vejam então, por exemplo, aqui no caso, abundam no reino bastardos da real semente e ainda agora a procissão vai na praça. Portanto, esta sabedoria popular dá à obra um cunho mais natural e também acaba por a aproximar e dar destaque à classe que Saramago também quer destacar, que é o povo, precisamente. Depois temos uma das principais características do estilo saramaguiano, que é a ironia. O uso da ironia, do sarcasmo, percorre toda a obra. Para mim é um dos motivos de interesse do estilo de Saramago, a maneira como ele, de uma forma tão sarcástica por vezes, passa a sua crítica. É muito importante os alunos entenderem estas ironias e este sarcasmo, porque senão passa-lhes metade da intenção crítica da obra ao lado e vai perder a piada. A obra e as particularidades do estilo de Saramago que a tornam tão grandiosa e tão única, acaba por se perder se o aluno não entender o uso destas ironias. É muito frequente, também não se esqueçam,
que a ironia muitas das vezes é usada na parte mais crítica da obra. Nas partes críticas, nomeadamente dirigidas ao rei ou à igreja, por exemplo, ou mesmo quando ele quer mostrar as condições de vida dos trabalhadores, a sua exploração feita a quando da construção do convento, às vezes ele usa aquele sarcasmo, aquela espécie de humor negro para passar então a sua mensagem. Vejam, por exemplo, quando ele fala de Dom João V, quando ele diz: Dom João V levantou-se da sua cadeira, beijou a mão do provincial, humildando o poder da terra ao poder do céu. Se este rei não se acautela, acaba santo. Vejam como o narrador está aqui claramente a brincar com a sua personagem, porque o Dom João V era tudo menos santo, e é importante que os alunos consigam entender então a forma como estas críticas, estas indiretas, muitas das vezes são transmitidas. Depois, outra característica que marca também então o estilo de José Saramago em Memorial do Convento tem a ver com a alternância entre um tom mais formal com um tom mais informal. Obviamente que isso tem a ver com a associação às diferentes classes sociais, portanto haverá um registro mais informal associado à classe do povo e depois um registro mais formal associado à classe da nobreza ou até à própria igreja. Portanto, essa alternância acaba por conferir também uma variedade de particularidades da fala de cada uma destas classes e conferir uma maior riqueza à obra, obviamente. No que diz respeito à estrutura do memorial do convento, será importante registar algumas indicações e algumas características. Em primeiro lugar, a sua linearidade, ou seja, a ação é-nos narrada de uma forma cronológica, portanto, os acontecimentos são-nos narrados pela ordem pela qual eles acontecem. Obviamente que, no entanto, não se esqueçam que, por vezes, Saramago vai fazer ali cortes, havendo, por exemplo, prolepses, havendo analepses, havendo ali outras elipses, por exemplo, estou a pensar no final da obra, quando temos os nossos 9 anos procurou Belimunda, em que ele, Saramago, realmente condensa ali a informação e não nos diz o que é que aconteceu de facto naqueles 9 anos e avançamos com a história muito rapidamente. Portanto, apesar desta linearidade, não se esqueçam então que há algumas ocorrências, há alguns momentos da obra em que essa ordem temporal, cronológica da ação é interrompida. Depois, e já falámos nisso no vídeo das categorias da narrativa, apesar de se tratar de um narrador heterodiegético que está fora da ação, não se esqueçam que há várias vozes narrativas ao longo do texto. Mesmo o próprio narrador, que acaba por, em alguns momentos, ser homodiegético ao imiscuir-se na sua história e quase que dialogar com as suas personagens. E, além disso, temos também momentos em que as próprias personagens nos relatam, elas então, aquilo que está a acontecer. Estou a pensar, por exemplo, no início da obra, quando Sebastiana Maria de Jesus vai então no auto de fé, no seu auto de fé, e é ela quem nos conta a sua perspectiva do auto de fé e acaba por depois nos introduzir também a personagem da Belimunda e do Baltazar. Depois, e muito em particular também pelas ligações que são feitas a outras obras, há uma intertextualidade. É frequente, e vamos falar nisso também noutro vídeo, a questão das ligações a outras obras, nomeadamente a Bíblia e os Lusíadas, mas também várias referências ou paródias de outras situações, de outros ditos, de outras circunstâncias que acabam por também fazer parte da obra e por isso mesmo darem múltiplas vozes e múltiplas perspectivas à nossa ação, ou pelo menos momentos da nossa ação. Por vezes quase que temos a paráfrase, portanto uma espécie de citação quase certa e igual de outras obras, muito em particular, por exemplo, estou-me a lembrar do caso dos Lusíadas, na sequência quando nos é contado como os homens eram levados das vilas, das aldeias, para irem trabalhar no convento, como temos algumas frases que são praticamente os versos dos Lusíadas no episódio das Despedidas de Belém. Portanto, todas estas referências, citações, paráfrases, paródias, são então uma marca desta intertextualidade que também marca o Memorial do Convento. Finalmente, temos aqui um exercício para vocês fazerem. Tentem ler o segmento do Memorial do Convento e adaptá-lo para aquilo que é a norma do português padrão. Se conseguirem fazer todas ou quase todas as alterações, então estão no bom caminho para entender o texto do Memorial do Convento e o estilo de José Saramago.
Temos aqui também um último exemplo de como vocês podem analisar um excerto de uma forma muito leve, mas só para verem como de facto o estilo de Saramago é muito rico. Neste excerto, que é precisamente o da Sebastiana de Maria Jesus, no Auto de Fé, temos aqui, vejam, imensas adjetivações, metáforas, a própria estrutura paralística com o uso do verbo no presente, depois muitos conectores, também os gerúndios, os diminutivos, que tipicamente são usados com um valor pejorativo, portanto, e muitas mais coisas que vocês podem ver apenas para verificarem e terem algumas ideias daquilo que podem procurar num excerto de Memorial do Convento. Não se esqueçam que é muito importante, mais do que apenas identificar estes elementos, dizer o seu valor expressivo, ou seja, não é só o que é isto, mas para que serve. Quando nós usamos, por exemplo, o diminutivo, não é só dizer que está ali um diminutivo, é dizer então que ele é usado para criticar o povo e o seu comportamento degradante ao aplaudir um auto de fé, e daí o povinho. Portanto, e isto, dizer o valor expressivo, é que é muito importante nos momentos de avaliação. Portanto, tenham sempre presente que não se limitem a identificar, mas sim a dizer para que serve aquele recurso expressivo ou aquela característica da linguagem e do estilo de Saramago, está bem? Podemos então resumir algumas das características do estilo e da linguagem de José Saramago da seguinte forma. Portanto, em primeiro lugar, não se esqueçam a transgressão das normas regulares do português padrão na escrita, com o uso quase exclusivo, então, do ponto final, da vírgula, e depois um uso muito particular das maiúsculas para introduzir as falas das personagens. Depois, a mistura dos discursos. Temos discurso direto, temos discurso indireto livre, temos discurso indireto. Depois, é também frequente encontrarmos sequências de narração, ao mesmo tempo que de um momento para o outro passamos então da narração para a descrição, e essa coexistência acaba por ser também uma marca de Saramago. O chamado discurso coloquial, que é como quem diz o discurso mais oral do dia a dia, é também frequente através da interação entre narrador e narratário. Outra característica muito evidente, todas aquelas indiretas, comentários do próprio narrador, acaba por esbater o seu papel como apenas narrador não participante, ao quase que se imiscuir na sua história, o que acaba por de facto dificultar um pouco a delimitação de quem é que está a falar e qual é a intenção daquilo que se está a fazer ou a dizer. Depois, não podemos dizer que o tom da obra é predominantemente trágico, porque muitas das vezes temos momentos cômicos, temos também um tom épico claramente associado ao esforço do povo a quando das obras da construção do convento, ou mesmo associado à construção da passarola voadora, porque foi de facto uma tarefa épica, única, cujas dificuldades, mas a sua superação a eleva a um patamar digno de facto de ser considerada uma tarefa épica. Portanto, essa coexistência de diferentes tons na obra enriquece-a claramente. E finalmente, então, aquela reflexão, aquele comentário, aquele pensar sobre aquilo que está a ser dito, ou convidar o leitor a pensar sobre aquilo que está a ser dito, que é muito frequente por causa dos aforismos, dos ditos populares, das expressões, dos ditados associados então à sabedoria popular. Portanto, espero que vos tenhamos ajudado a dar algumas indicações, pistas ou esclarecimentos acerca da linguagem e estilo de José Saramago. É muito importante que vocês entendam que, de facto, a intenção do autor é quase que conversar connosco, como se estivesse diante de nós a contar-nos a sua história, mas com um tom extremamente fluido, narrativo, mas muito oralizante, e daí toda aquela subversão e a ausência dos sinais de pontuação tradicionais. Entendam a lógica desta escrita e vão achar de facto que o estilo de Saramago é riquíssimo e digno de ser estudado. Portanto, bom trabalho, obrigada pela vossa atenção e até à próxima aula em português.